Após um ultimato do Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras, procurador-geral da República, abriu uma investigação preliminar sobre as declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez durante uma live. Na ocasião, segundo interpretações da ministra Carmen Lúcia, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral e integrantes do Supremo. Augusto Aras também disse que nessa mesma investigação irá apurar a fala do presidente sobre supostas fraudes nas eleições. O parecer foi feito em uma notícia-crime do PT contra Bolsonaro. O partido acusa o presidente de improbidade administrativa, propaganda antecipada e crime eleitoral. De acordo com o Procurador-Geral da República, como já existe investigação sobre as declarações de Bolsonaro sobre as urnas, não será necessário abrir outro inquérito, conforme solicitou o Partido dos Trabalhadores. Sobre isso, começo com você, Zé. Sua avaliação aí sobre essa decisão do STF. Temos 2 minutos, Zé. Pois é uma inversão, né? Como uma juíza, né, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, dá um ultimato no Procurador-Geral da República, no Ministério Público. Na minha vida, no meu entendimento, no meu trabalho até hoje, como é que funcionava? O Ministério Público peticiona o juiz e o juiz decide, ali toma a decisão e o advogado de defesa vai lá e faz a outra parte. A justiça funciona assim. O juiz no meio, a acusação, Ministério Público e defesa, né, que é o advogado contratado. Aí, no caso, o que acontece? A juíza diz, e aí, você não vai agir, não? Você não vai me peticionar, não? Você não vai acusar, não? É tipo isso. E o procurador Augusto Aras tem razão. O outro pedido de investigação da mesma situação, do mesmo sentido, vem do TSE. O TSE mandou para o Supremo Tribunal Federal um pedido para inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Veja como as coisas estão fora da ordem. Isso sem entrar no mérito deste debate, sem entrar no mérito do processo. Não é um processo ainda, é um pedido de investigação preliminar, né? É mais ou menos para cumprir tabela, que foi apresentado pelo Procurador-Geral da República. Não é a abertura de processo. Mas existe ou não existe alguma coisa fora do lugar? Como um juiz vira para o Ministério Público e diz, e aí, não vai trabalhar? Presta atenção no trabalho, não vai apresentar logo, não? Quer dizer, sempre foi ao contrário. Zé Cris, 2 minutos. Essa história do procurador abrir uma investigação, parece que é, como o Zé disse mesmo, para cumprir tabela, e eu fico pensando se não vai terminar em pizza como todas as CPIs e tudo mais que a gente acompanha, porque ali a Carmen Lúcia suspeitou que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral. A gente tem certeza, né? Na verdade, não foi um ataque ao sistema eleitoral, ele levantou suspeita, ele trouxe uma série de indícios, depois deu aquela entrevista para a Jovem Pan aqui para o Pingos nos Is na semana seguinte, trazendo um inquérito da Polícia Federal com confissão de um funcionário do TSE, que não era ninguém, não era ninguém menos, não era qualquer um. Ele não era ninguém menos do que o coordenador de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral há muitos anos, mais de década. Então, ele tanto que é considerado o pai das urnas, né? E houve a confissão de que o sistema foi invadido por um hacker. Então, houve uma suspeita sobre o sistema eleitoral, não por parte do presidente, por parte do inquérito que está ainda em andamento na Polícia Federal e, aliás, muito estranhamente, teve o delegado responsável afastado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. É mais uma interferência em outra instituição. Depois eles vêm com esse discurso, né, que as instituições estão funcionando muito bem, está tudo certo, a democracia brasileira jamais será abalada. Está sendo abalada por força de decisões equivocadas e tirânicas de ministros do STF, como essa de afastar o delegado responsável pelo inquérito do hackeamento do sistema eleitoral brasileiro no Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí o PT vem pedir para abrir uma notícia-crime contra o presidente, alegando que ele pode ter cometido improbidade administrativa, propaganda antecipada e crime eleitoral. Ainda bem que o procurador se fez de morto ali e disse, não, já estou com uma investigação aberta, a gente segue com essa aqui, porque não tem como dar vazão para esse tipo de delírio aqui. O PT preocupado com propaganda antecipada e crime eleitoral, não precisa nem comentar em cima, todo mundo sabe o que eu estou pensando e todo mundo pensa igual a mim. A gente sabe o tanto que o PT já se afundou em crimes eleitorais e outros crimes de natureza muito pior, e acho que não tem nem cabimento o partido entrar com um pedido de investigação em relação a isso, seja do presidente, de quem quer que seja.
Ana Paula Henkel, você, Ana, 2 minutos. Bom, agora a questão é saber se vão investigar também as várias lives e reuniões aí que outros presidenciáveis tiveram e com o título assim, né, presidenciáveis debatem, já colocando aí em possível candidatura alguns nomes, né, até o próprio ex-ministro Mandetta, né, fica em casa, só vá ao hospital se sentir falta de ar, também estava em uma dessas reuniões. Agora, se vai investigar essas campanhas, é que investigue todo mundo. Agora, quanto às falas do presidente Jair Bolsonaro em live, a gente repete tudo. Eu tenho aqui todas as pastinhas, STF, Covid, CPI, Senado, é só puxar aqui a pastinha que a gente vai ser repetitivo. Em relatório da Polícia Federal nesse inquérito que o presidente Jair Bolsonaro trouxe aqui na live, né, dos Pingos, exclusivamente através dos Pingos, relatório da Polícia Federal em 2016, a convite do próprio TSE, diz o relatório. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Ou seja, a necessidade que TSE, STF, esses inquéritos malucos e inconstitucionais aí, iniciados por esses ministros draconianos como Alexandre de Moraes, Barroso, a censura que nós estamos vendo agora, esses canais serem censurados, o silêncio que é imposto, a espiral de silêncio que eles tentam colocar quem pergunta, é exatamente porque a narrativa, a historinha que eles contam não bate com a realidade. Os fatos estão aí, a realidade está aí, o relatório aqui da Polícia Federal, a convite do TSE em 2016, 2018, 2019, os relatórios mostram que as urnas não são invioláveis, que não é esse marketing, essa propaganda que é feita, e eles precisam exatamente calar quem questiona, quem não corrobora exatamente o caminho das narrativas que eles impõem. E hoje, né, numa sociedade onde as redes sociais têm muita voz, os grupos de mensagens também, né, o eleitor, o que acontece no Brasil é que o Estado precisa definir para você o que você pode ouvir ou não, o que você pode ler ou não. Isso é uma imposição dessas medidas draconianas, é o Estado dizendo para o cidadão: eu sei o que é melhor para você ler e ouvir, não você. Quem tem que tomar conta da sua vida sou eu, o Estado, sou eu, o TSE, sou eu, o Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável, nós temos que continuar lutando contra isso, porque isso começa com um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali. Daqui a pouco a gente não está nem saindo de casa mais, né? Porque nós temos deputado preso inconstitucionalmente, jornalista preso inconstitucionalmente, um cidadão preso inconstitucionalmente que não tem foro privilegiado e a prisão foi decretada de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, que detém apenas processos de quem tem foro privilegiado. Ou seja, é o Estado tentando nos engolir de todas as formas. Por isso é necessário que calem as pessoas, e agora vem essa onda de censura que é muito, muito perigosa. 2 minutos, Augusto. Bom, eu sou do tempo que ladrão mantinha distância de tribunal, né? O Brasil está tão estranho que o PT, que é um partido que virou bando, né? O que eles apresentavam como convento era um bordel, e eles acham que ninguém sabe o que eles fizeram. Né? Não no verão passado, mas no inverno, na primavera, no outono. Então, o PT tem como chefe um ladrão. Pode chamar de ladrão porque ele foi condenado em 2 instâncias. Né? Não adianta fingir, né, que eles continuam a convencer muita gente aí, como eles faziam no passado, quando eles acusavam os outros de ladrão. Eles são da quadrilha que acabou com a Petrobras e que roubou em todas as estatais. Onde houve um cofre, havia um ladrão por perto.
E é isso que vai aparecer na campanha. Agora, eles vivem acionando a justiça sem terem cumprido penas, né? A Lava Jato, eles tiveram de acabar com a Lava Jato, paralisar a Lava Jato, porque prendeu meio mundo ali do PT e não cometeu nenhuma injustiça. Toda aquela turma que aparece lá com codinome no Departamento de Propinas do Odebrecht, todos eles são quadrilheiros. E eles querem punir os outros. E acusam, enquanto o chefe ladrão está fazendo campanha no Piauí, eles querem punir o presidente por propaganda eleitoral antecipada. Quer dizer, é muito cinismo, né?